sou Daltro Jacques Dornelas. Na época do golpe militar, eu era terceiro sargento do Exército. Tínhamos uma militância dentro das Forças Armadas, dentro do Exército precisamente, né? E agora, com a anistia, eu sou capitão reformado do Exército Brasileiro. E nós chegamos até a fazer uma campanha eleitoral em 82 e conseguimos nos eleger para deputado federal, com apoio de Luiz Carlos Prestes. Então, no Congresso Nacional, nós chegamos a garantir a execução, o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito que examinou o alto endividamento externo brasileiro junto ao FMI e aos banqueiros internacionais. Essa comissão foi torpedeada violentamente, uma pressão violentíssima. Eu era vice-relator e consegui manter a comissão funcionando, porque era voto de Minerva. Eram 11 membros, o PDT tinha um membro, era o Sebastião Neri, o titular, e eu era o redator substituto. Nesse contexto, eu garanti a CPI porque eu fiz a diferença, com 6 votos contra 5, nós realizamos a CPI. Essa CPI produziu um relatório em 1985, em que mostra todo o comprometimento da ditadura civil-militar, né, dos seus acólitos, seus defensores, né, em manter o Brasil submetido ao processo de endividamento internacional. Esse é que é o problema. E nesse relatório está lá, quem quiser acessar o site da Câmara dos Deputados, está lá, pode pegar o documento, é um calhamaço grande, mas está todo o resumo dessa situação. Os constituintes de 1987 e 88 colocaram na Constituição o artigo 26 do ato das disposições transitórias, o seguinte: e deve ser formada uma comissão no prazo de 1 ano para realizar a auditoria o exame analítico pericial dos atos e fatos que levaram ao endividamento externo brasileiro. Obviamente que o endividamento externo se transformou em endividamento interno e hoje nós temos um endividamento que significa o seguinte, para a população brasileira: se em 64 nós com R$80, com 100 reais, nós pagávamos, cada um brasileiro pagaria a dívida externa, a dívida interna, todo o endividamento brasileiro, hoje é preciso mais de R$10.000. É para ver a diferença do endividamento. E o endividamento se deu exatamente a partir do abusivo aumento das taxas de juros norte-americanas no início dos anos 80. Então, ali, no início dos anos 80, ali chegou a 21% a taxa Premier Rate, a taxa que regula o juro. Tem a Libor de Londres também, que mantém um certo controle disso. Mas ali mostrou o que era o endividamento, manter o nosso povo acabrestado, quer dizer, submetido, lesionado. E não foi por outra razão que em 2002, e pouca gente sabe disso, houve uma divulgação, mas as pessoas às vezes não guardam. Em 2002, o senhor Fernando Henrique Cardoso, lá por setembro, por ali, antes da eleição, chamou os 4 candidatos principais, Lula, Serra, Ciro Gomes e Garotinho, e exigiu que eles assinassem um comprometimento com a manutenção da política econômica para serem liberados. E aí, o que significa isso? Que até hoje nós estamos com um endividamento astronômico, a auditoria não é feita, fizemos várias visitas lá ao ministro Aires Brito, Carlos Aires Brito, para poder ver se ele fazia o voto dele a favor, e ele nos levou na conversa durante 3 audiências e não fez nada. E quem fez essa interpelação foi exatamente a Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer auditoria. A auditoria é exatamente que você vai saber como é que foi feito a trapaça. Como é que o Brasil se ajoelhou? Quem? O Brasil quem? Os militares que comandavam a economia brasileira naquela época. É isso.